Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens aqui na igreja. O tema da série é Configurando a Agenda. E por que eu dei esse nome, né? Configurando a Agenda? Porque nós estamos no início do ano e a gente ainda tem tempo para configurar a nossa agenda de um modo que fique bom para nós, que fique bom para todo mundo, que acima de tudo fique bom para Deus, né? Acima de tudo, que a nossa agenda fique boa para Deus. Então, pensando nisso, é que eu pensei em trabalhar um pouquinho sobre esse assunto. Então, a proposta de toda a série é da gente pensar um pouquinho em como que nós vamos preencher a nossa agenda para esse próximo ano agora de 2016. Quais são as suas prioridades, ou quais serão as prioridades que você vai escolher para você? Como que é que você vai tomar algumas decisões? Como que você vai buscar as decisões que você tem que tomar para esse ano? E também como é que você vai administrar o seu tempo, não é? Tendo em vista que parece que cada momento que passa a gente está mais ocupado, né? Impressionante, a gente tenta sempre tirar uma coisa da agenda e quando a gente vê a nossa agenda, o nosso tempo está se esgotando, a gente tem mais coisa para fazer e menos tempo para fazer as coisas que a gente quer. Então, com isso a gente vai trabalhar durante todo o mês de fevereiro, nós vamos trabalhar 4 pontos sobre o tema geral, configurando a agenda. Nós vamos tratar sobre os projetos que você tem para esse ano. Nós vamos falar sobre a família, qual é o lugar que a família deve ocupar dentro dos seus projetos e dentro da sua agenda para esse ano de 2016. Vamos falar sobre o trabalho, como é que a gente tem que lidar com o assunto do trabalho durante todo o ano. E, para fechar a cereja do bolo, a igreja. Como é que a gente administra o nosso tempo e a nossa vida e a agenda do ano em relação à igreja. Então nós vamos trabalhar esses 4 pontos durante todo o mês de fevereiro. E hoje, para falar um pouquinho sobre a primeira mensagem da série, sobre os projetos, e por que também não dá um outro nome similar que a gente gosta tanto? Sonhos, não é? Para falar um pouquinho sobre os nossos projetos e para falar um pouquinho sobre os nossos sonhos que a gente tem para esse ano, eu gostaria de ler apenas um versículo e, com base nesse único versículo, a gente trabalhar um pouquinho sobre isso. É um texto muito conhecido, Provérbios 16, versículo 1. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, versículo número 1. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Antes vamos orar? Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração, né? Senhor, nós vamos ler a Tua palavra. Tu és o mesmo para sempre, nós cantamos isso agora. Tu és o Deus poderoso. E nós não tínhamos a mínima condição de te escolher. Nós não tínhamos a mínima condição de irmos até o Senhor. Mas foi o Senhor que veio até nós. O Senhor nos encontrou no caminho que nós estávamos trilhando na nossa vida. E o Senhor mudou a nossa história. Porque sem o Senhor a gente não é mais absolutamente nada. O Senhor é a razão da gente estar aqui. O Senhor é o centro da nossa vida e da nossa existência. E como é bom saber que o Senhor não muda.
porque a tua fidelidade permanece para sempre. E essa geração e a futura geração e outras gerações irão provar também da fidelidade do Senhor até que o Senhor volte. E se nós estamos aqui reunidos enquanto igreja hoje, é porque o Senhor remiu, porque o Senhor pagou um preço muito alto, sangue vertido na cruz. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós não estamos aqui porque simplesmente desejamos, nós não estamos aqui porque escolhemos o Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. E eu peço, Pai, para que o Teu amor nos transforme, e para que o Teu Santo Espírito nos ajude a vivermos o ano de 2016, configurando a nossa agenda de um jeito que glorifique o Senhor e que abençoe as pessoas, e que traga alegria, gozo ao nosso coração. E eu peço que ao meditarmos nesse versículo, que o Teu Espírito faça pulsar no nosso coração, e que possamos compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Provérbios capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vamos ler junto? Vamos repetir esse versículo? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Toda virada de ano é sempre a mesma coisa, né? A gente pega aquele papelzinho, ou então a gente vai para o celular e a gente faz uma lista de coisas que a gente quer fazer para o próximo ano que se inicia. Então todo ano é a mesma coisa, a gente coloca lá na nossa listinha os nossos sonhos, a gente coloca lá quais são os nossos propósitos, o que é que a gente quer fazer, o regime que está há 10 anos, o regime entra na lista e, né, sempre é o top, mas não passa do primeiro mês, impressionante, né? Academia, né? Ler a Bíblia toda durante o ano, não é? Então a gente sempre coloca alguns itens que nós consideramos importantes para a nossa vida e que se tornam os nossos propósitos para o ano. O que é salutar aqui é que a gente precisa aprender de fato a planejar. Nós temos que planejar a nossa vida, nós temos que planejar o nosso tempo, nós temos que planejar a nossa agenda, porque aprendi isso no seminário. Se nós não planejarmos a nossa agenda, as pessoas vão planejar para a gente. E se tem um negócio horrível, é quando as pessoas começam a planejar a nossa agenda. Então, ela é responsabilidade sua. Você tem essa responsabilidade. Então é importante planejar. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos planejar um ano todo visando cumprir com aquilo que a gente quer cumprir e ao mesmo tempo agradar a Deus com todos os nossos projetos, agradar a Deus com todos os nossos sonhos? Como é que a gente consegue isso? Tem gente que diz, não, isso é uma utopia, a gente elaborar os nossos projetos de um jeito que a gente consiga realizá-los e ao mesmo tempo agrade a Deus. Não, eu não acho que seja utopia. Eu acho que tenho a plena convicção que a gente pode fazer isso. E o versículo que nós lemos, ele pode oferecer algumas respostas para nós. E para a gente pensar um pouquinho sobre o tema de hoje, eu queria pegar esse versículo e dividi-lo em 3 partes. Nós vamos quebrar o versículo em 3 partes para a gente poder entender um pouquinho sobre o tema de hoje, configurando a agenda em relação aos nossos sonhos, em relação aos nossos projetos, ok? Então, acompanhe comigo a divisão que eu vou fazer aqui do versículo. Primeira parte é quando o texto diz: o coração do homem. O coração do homem. Quando
quando esse texto aqui vai falar sobre projeto, esse versículo está falando sobre projeto de vida. Ele está falando sobre fazer planos. Então, quando o texto fala sobre projetar para a vida e os sonhos que a gente tem para a nossa vida, é interessante que o versículo começa com o coração, né? É muito interessante. Ele começa a falar sobre projeto e ele começa a falar sobre o coração do homem. E ele diz que tudo está aí. Ele diz que tudo começa aí dentro. Os nossos projetos, eles começam no coração. E não só os nossos projetos, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente anseia, tudo aquilo que a gente deseja, está tudo aí, pulsando, aí dentro de você. E os sentimentos se misturam, os sonhos se misturam, porque está tudo aí dentro, no que eu chamo de depósito da alma. O seu coração é o depósito da sua alma, porque aí dentro você guarda as suas alegrias e as suas tristezas. Aí dentro você carrega as dores da vida e ao mesmo tempo os alívios que você recebeu. Aí dentro você carrega amor que você tem a algumas pessoas e ao mesmo tempo uma raiva que toma conta do seu coração. Ao mesmo tempo você tem aí dentro do seu coração carinho por pessoas que você tanto quer bem, mas ao mesmo tempo você carrega tremendas frustrações com pessoas, com instituições, com quem quer que seja. Aí dentro do seu coração você tem que lidar com as certezas que você tem na vida e ao mesmo tempo com as dúvidas que você tem na vida. Aí dentro do seu coração você tem que lidar com o seu ativismo e ao mesmo tempo com a sua procrastinação. Está tudo aí dentro, em um só lugar. E segundo o versículo, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos nascem no coração. O seu sonho não nasce na sua mente, o seu sonho nasce aí no seu coração. Segundo o texto, já que os nossos projetos e já que os nossos sonhos eles nascem no nosso coração, então eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite em relação aos seus projetos. Bom, uma não, acho que vou fazer várias na noite, né? Mas a minha primeira pergunta para você é: o que é que faz o seu coração pulsar? O que é que faz o seu coração bater mais forte? O que é que faz o seu coração acelerar quando você olha para a sua vida e você diz assim: eu tenho um projeto de vida? O que é que faz o seu coração bater mais forte? E quando eu pergunto o que é que faz o seu coração bater mais forte, eu me refiro a mais ou menos o seguinte: daqui a 5 anos, não vou tão longe, hein? Porque daqui 5 anos está aqui. Daqui 5 anos, o que é que você vai estar fazendo? Bom, é claro, se o Senhor lhe der 5 anos. Pode ser que você não tenha nem até a meia-noite. Ou eu, não é? Mas se o Senhor lhe der 5 anos, e mesmo que você não os tenha, você tem que projetar, você tem que planejar. A minha pergunta é: daqui 5 anos, o que é que você vai estar fazendo? Como vai estar a sua vida daqui a 5 anos? O que é que você projeta para a sua vida daqui a 5 anos? Sabe qual é a resposta da maioria das pessoas? Eu não sei, pastor. Eu não sei o que é que vai ser da minha vida daqui a 5 anos. Bom, caso você seja uma dessas pessoas que não tem uma resposta a essa pergunta, a sua filosofia de vida é a premissa da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar.
Deixa de ser aquele crente, você sabe a letra, não faz de conta que não sabe não, tá? Os crentes, né? Eu falei, deixa a vida me levar, os crentes ficam cantando tudo aqui, vida leva eu. Mas todo mundo ficou sério, não, eu sou santo, não vou cantar. Se você não sabe responder a pergunta do que você quer para a sua vida daqui a mínimo 5 anos, a sua filosofia de vida é a premissa da música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida vai me levando, pastor. Eu não vou projetar nada, mesmo porque eu não tenho absoluta certeza de nada. Então, já que eu não tenho certeza do amanhã, está tudo certo. Eu sou veementemente contra essa filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. A gente tem que projetar, a gente tem que planejar a nossa vida. No coração nascem os nossos projetos. E quando a gente vive esse estilo de vida, eu não sei o que vai ser da minha vida daqui 5 anos, então eu tenho uma coisa muito triste para dizer para você. Eu tenho uma coisa muito triste para dizer para você: a sua vida está sem sentido e sem significado. E se tem uma coisa que fere o nosso coração, se tem alguma coisa que nos murcha e que tira o brilho dos nossos olhos, é a gente viver uma vida sem sentido e sem significado. Gente que tem sonho, gente que projeta, gente que olha para 2016, olha para dezembro e diz assim: até dezembro Deus há de me abençoar, porque eu quero cumprir isso. E se agarra a esse negócio, busca a presença de Deus e corre atrás disso. Gente assim tem brilho nos olhos, tem brilho, tem vontade. Mas você vê muito crente por aí que não planeja nada na vida. Passa ano, entra ano e continua a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu fui agora nas minhas férias, eu fui à grande capital do mundo, Leme. Não ri não, rapaz. Grande capital do mundo. Enquanto Nova York tem Times Square, Leme tem a Avenida 29 de Agosto. E eu estava lá, e logo quando eu entrei na cidade, eu parei para fazer uma visita à minha família. E perto ali onde a minha família, a gente morava tudo meio junto ali, né? Tem uma praça ali, uma igreja, tem uma escola onde eu estudei muito tempo da minha vida, onde eu pulei muito muro e onde eu também me converti e preguei o evangelho, tá? Então, quando eu cheguei ali, quando eu entrei na praça, ali na minha época tinha um negócio de táxi, né? Para você pegar táxi ali, um ponto de táxi. E o senhorzinho, desde quando eu me conheço por gente, ele estava lá, sentadinho, bigodinho, meio carequinha, sentadinho ali, sempre. Eu nunca vi aquele táxi sair dali. Eu não sei como é que eu não sei, mas o cara estava lá. Quando eu cheguei lá, aí estava lá com a minha família, eu falei: eu vou ali na padaria comprar um pão, vou a pé, que eu quero andar aqui, sentir o cheiro da cidade, né? E eu saí. Quando eu cheguei na praça, quem estava lá? O mesmo carro, do mesmo jeitinho, e o bigodinho. Eu falei: gente, esse homem é Matusalém, né? Não sei, não conheço a origem, descendência, e também não sei nem se vai, né? Porque está aí do mesmo jeito. Está cheio de pessoas assim na vida. Eu não estou querendo criticar esse meu amigo que mora lá em Leme, muito pelo contrário. Mas tem muita gente assim que não tem propósitos de vida e que passa ano, entra ano, continua do mesmo jeito, sem plano, sem projetos. E eu disse que quem não tem sonhos, quem não tem projeto, não tem significado de vida. E vou além: quem não tem significado de vida, vive uma vida de performance. Faz da vida um teatro, onde de realidade não se tem absolutamente nada. O fato é que muitas pessoas estão deprimidas hoje,
e não estão deprimidas pelo fato de terem enfrentado alguma crise dentro de uma igreja, ainda que isso cause alguma frustração. Não estão deprimidas porque estão com algum problema na família, ainda que isso possa ocorrer. Mas tem muito crente, tem muita pessoa, muitas pessoas dentro das igrejas que estão deprimidas porque não sonham mais. E seus corações não sabem mais o que projetar para suas vidas. Já diz o poeta: sonho não envelhece. Sonho não envelhece. E vou dizer mais: no reino de Deus não se tem aposentadoria. Porque se o Senhor tem o seu coração, todo o seu coração vai estar voltado em planejar a sua vida e olhando sempre para a cruz. Portanto, é interessante a gente iniciar a nossa conversa pensando um pouquinho sobre essa primeira parte do versículo, o coração do homem. O que é que você quer daqui 5 anos? O que é que você vai estar fazendo? E se Deus tem o seu coração, eu tenho a plena certeza de que muita coisa do que você planejar e sonhar vai estar voltado também para o reino dele. E você pode responder essas perguntas de vários modos. Daqui 5 anos, como é que você vai estar ganhando dinheiro? Daqui 5 anos, como é que você vai estar casado? Daqui 5 anos, vai ter um filho, vai optar por ter um filho? Mais um? Não, Senhor. Não. Daqui 5 anos, quais são os projetos que você tem para a vida da igreja? É interessante a gente pensar nisso também, porque entra ano, passa ano, as pessoas estão na igreja, sentam no mesmo banco, ficam ali todo domingo, mas não se movem e não fazem absolutamente nada de novo. E o pior, com dons, esse aqui é o pior. Passa ano, entra ano, elas pegam seus dons, jogam na terra ou colocam debaixo do tapete e dizem assim: está tudo ali debaixo, o dia que o meu rei voltar eu pego e devolvo a ele. O coração do homem. Tudo começa aí dentro. É a raiz, motivo da sua vida. Está tudo aí. E se você quer projetar alguma coisa, você precisa conhecer um pouquinho mais o seu próprio coração. E a primeira coisa que você precisa entender é que seu coração é muito corrupto, que não há ninguém que entenda senão o Senhor. A segunda parte do versículo diz assim: pode fazer planos. Então vamos juntar com a primeira parte. O coração do homem pode fazer planos. Eu gostaria de sugerir uma outra leitura para esse verso. Ao invés de lermos o coração do homem pode fazer planos, a minha sugestão é lermos da seguinte maneira: o coração do homem deve fazer planos. Minha sugestão é: deve fazer planos. E sabe por que eu estou sugerindo isso? Porque quem não faz planos fica para trás. Quem não planeja a sua vida fica para trás. E sabe o que acontece? Passa depois os 5 anos que eu perguntei para você, você vai estar olhando para aqueles outros irmãos que planejaram, que pagaram um preço e que começaram a subir a escada da vida, e você vai olhar para eles e vai dizer assim: uau, ele subiu e eu estou aqui parado. E sabe o que vai acontecer com você? Um tremendo sentimento de incapacidade, uma baixa autoestima,
E um sentimento de que você não pode fazer absolutamente nada. E sabe por quê? Porque você não planejou, você não fez planos, e que quem fez correu atrás e foi atrás, mas você ficou para trás. E sabe o que acontece? Eu costumo sempre dizer, quando eu vou lá dar palestra no pessoal da Escola da Vida, o pessoal da MPC, eu digo que a vida, ela passa por cima de nós se nós ficarmos parados. E tem mais, a vida é tão dura que se ela passa por cima de você e depois você não se levanta, ela dá ré e passa de novo, e você vai ficar para trás. Você deve planejar. Nós devemos fazer planos. E sabe por que nós devemos fazer planos? Porque esse é um atributo humano. Faz parte do que nós somos, faz parte da nossa essência, faz parte da nossa vida. É um atributo humano, nós temos que planejar, sim. Agora entenda uma coisa: fazer planos é muito mais do que decidir onde você quer chegar daqui a 5 anos ou mais. Fazer planos não é você só decidir o que é que você vai fazer, ou para onde você quer chegar daqui a um tempo. Mas fazer planos é a arte de tomar decisões. Fazer planos é a arte de você tomar decisões. E essas decisões e as escolhas que você vai tomar para a sua vida em relação aos seus planos, elas devem ser feitas com responsabilidade. E aí você levanta a mão e diz assim: claro, pastor, é claro que eu tenho que planejar a minha vida e projetar a minha vida com responsabilidade. Eu não vou tomar uma decisão que vai prejudicar a mim, e eu também não vou tomar uma decisão ou optar por algo na minha vida que vai prejudicar a minha família. Sou um cara responsável, sou uma mulher idônea, eu nunca faria isso. Eu vou dizer: claro, muito bem, você começou bem a conversa. Mas não é dessa responsabilidade que eu me refiro. Eu me refiro à responsabilidade de você tomar decisões, de você elaborar projetos sem comprometer os valores morais e éticos de Deus. Porque se tem uma coisa que as pessoas costumam fazer, é em prol dos seus sonhos e dos seus projetos, abrirem mão dos seus valores morais e éticos da palavra em favor dos seus projetos e em favor dos seus sonhos. E é triste dizer que em nome de muitos sonhos e que em nome de muitos projetos, muitas pessoas abandonaram o Senhor. Muitas pessoas deixaram de andar com Deus em prol dos seus projetos. Um dos elementos em se fazer planos, obviamente, está na organização da vida. A gente tem que organizar a nossa vida. Mas a essência também em planejar algo, em sonhar e projetar a nossa vida, também está em glorificar a Deus com aquilo que a gente quer fazer. E eu fico perguntando a você: daqui 5 anos, o que é que você vai fazer da sua vida de modo que glorifique a Deus? Daqui 5 anos, quais são os sonhos que você tem e como é que Deus está entrelaçado nesses sonhos e nesses projetos de vida que você tem? E quando você entrelaça Deus nos seus projetos, quando você coloca Deus nesses sonhos, nessas projeções que você tem para a sua vida, então você começa a ver os limites, e você começa a ver as prioridades de tudo aquilo que você tem que planejar. Porque quem vai determinar isso para você é a própria palavra e as prioridades que você tem com Deus. É com base nessas prioridades de ética, é com base nessas prioridades morais,
que você tem e que você sonha também de algum modo em glorificar a Deus, você vai descobrir as respostas. Se os seus projetos, se os seus sonhos, eles vão reverberar no mundo e para a glória de Deus. É com base nisso que você vai começar a perceber se o seu projeto já nasce falido ou não. É com base nessa essência de planejar algo também que glorifique a Deus, que você vai começar a perceber se o seu projeto vai te levar para mais uma dependência de Deus ou para uma independência a Deus. Porque tem gente que planeja muita coisa, mas planeja ficar independente a Deus. Quando eu planejei, me organizei para fazer um mestrado, eu sabia que eu ia precisar demais do Senhor. E quando eu olho para trás, durante todo o tempo de mestrado que eu tive, com as demandas da igreja, com as demandas familiares, e com tudo que eu tinha que ler e preparar, foi Deus. E quando eu cheguei no final, que eu tinha que fazer a minha dissertação, até conversei com o presbítero Rogério, e ele compartilhando comigo da época que ele fazia a faculdade, e ele disse assim: quando eu tive que apresentar meu trabalho final, eu tive que orar a Deus e dizer: Deus, eu preciso de um milagre. Eu falei: essa é minha oração, meu amigo. E eu orava todo dia quando eu chegava na minha sala, quando eu abria os livros, eu falava: Deus, eu preciso de um milagre aqui, porque... Saiu o milagre, graças a Deus. Saiu. Ou um milagre apertado, né? Mas saiu. Elaborar projetos que vai botar você no caminho de mais dependência a Deus. E a gente tem a tendência de querer elaborar projetos que vão me colocar de modo mais independente, mais livre. Eu sou free, sou livre, vou fazer do meu jeito, não vou precisar tanto de Deus, afinal de contas eu tenho o dinheiro que vai custear o meu projeto, afinal de contas eu tenho a palavra da liderança que vai custear, que vai bancar o meu projeto, afinal de contas eu tenho tudo o que eu preciso para manter o meu projeto voando alto. Mas eu pergunto: onde é que está Deus nessa história? Você deve planejar, porque você tem responsabilidade com a sua família, você tem responsabilidade com seus filhos, e você tem uma responsabilidade com você mesmo. Você tem que planejar a sua vida. A questão é: até quando você vai planejar a sua vida abrindo mão dos valores éticos e morais da palavra do Senhor em prol do seu sonho? Terceira e última parte do versículo. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vou unir as outras duas partes. O coração do homem pode fazer planos, deve fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Primeiro, os nossos projetos nascem no nosso coração. Em seguida, a gente tem que fazer alguma coisa para concretizar os nossos sonhos. E esse é um outro ponto, porque tem muita gente que sonha e espera que a realização do sonho caia no seu colo como um presente que vem do céu, e não está disposto a bancar nenhuma gota de suor em favor dos seus sonhos. Então, em seguida, a gente aprende que nós devemos planejar e correr atrás daquilo que a gente almeja. E agora, a última parte do versículo diz que Deus pode nos dar a resposta certa quanto a tudo aquilo que nós sonhamos. Deus dá a resposta certa de tudo aquilo que a gente está projetando, de tudo aquilo que a gente está sonhando. Não é porque você tem um sonho bonitinho, não é porque o seu sonho é belo, que ele é vontade de Deus para a sua vida.
Isso eu preciso dizer a você. Você pode ter um sonho muito bonito, você pode ter um projeto de vida muito bacana, mas pode não ser o que Deus quer para você. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? O Luciano, que me discipulou, um dos meus discipuladores que me discipulou assim que eu me converti, trabalhava num banco, um cara extremamente responsável, capaz, estava muito bem financeiramente. Quando a gente saía para conversar sobre família, e eu cheio de crise em casa, com igreja, com o mundo, com as noites, que eu gostava das noites e eu ficava em crise, ficava mal porque eu queria ir, era uma coisa louca. E eu falava com o Luciano, ele é que pagava os lanches, ele é que pagava os sorvetes, né? Por isso que quando eu chamo alguém para conversar, eu que tenho que pagar, porque Deus me abençoou, eu tenho que abençoar hoje, tem jeito. Bota seu nome na lista lá que eu vou conversar com você essa semana, tá? Até um dia que o Luciano, extremamente estável, com projeções para crescer no banco, chega em mim e fala assim, ele me chamava carinhosamente de Gu, né? Gu, tenho que te dizer uma coisa. Fala, Lu, o que você quer dizer? Você é missionário. E aí? Eu vou deixar o banco. Eu vou para a África. Eu falei, você é louco? Você é louco? Então a gente teve uma conversa sobre missões naquele dia. Acho que foi a primeira conversa que eu tive sobre missão na minha vida. O Luciano pediu as contas, passou 2 anos no 100, depois ele saiu do 100, ele foi trabalhar na MIAF, missão para o interior da África, se vinculou a essa missão, passou um tempo em São Paulo, se preparou, foi para a África do Sul, aprendeu o inglês lá, passou cerca de 3 a 4 anos ali, e depois ele subiu para Moçambique e foi para Beira. Ele tinha tudo para ficar em Leme, para ter um carro bacana, para ter uma casa bacana, para ter uma família bacana, enorme, com 3, 4 filhos. Eu disse, não. Meu projeto de vida é outro. Deixou tudo e foi-se embora. Não é porque você às vezes tem um sonho bonito de projeção bacana, não significa que isso seja o sonho de Deus para a sua vida. Agora a gente entra numa questão muito complicada. Como é que a gente vai saber a vontade de Deus? Esse é um assunto muito complexo. Como é que nós vamos saber a vontade de Deus? Como é que a gente lida com a vontade de Deus enquanto eu tenho um sonho na minha vida? Eu me lembro quando eu queria tanto ir para o seminário. Vocês conhecem a história. Penei, fui reprovado 2, 3 vezes, fugi do outro vestibular e tal. Eu queria ir para o seminário. Mas como é que, até eu chegar no seminário, como é que foi esse processo? Como é que eu lidava com esse sonho, com esse desejo que queimava o meu coração e ao mesmo tempo com a reprovação? Não, ainda não. Quando é que eu vou estar pronto, Deus? Cheguei à conclusão que até agora também não estou pronto ainda. Como é que a gente vai saber a vontade de Deus para a nossa vida? Bom, eu acredito que uma tríade pode ajudar a responder essa pergunta: oração, leitura da palavra e mentoria espiritual. Eu acredito que esses 3 elementos podem nos ajudar a descobrir os sonhos
e os projetos de Deus para a nossa vida. Eles podem ajudar a gente a perceber a vontade de Deus em relação a alguns projetos e alguns sonhos que a gente tem. Olha, pela oração e pela leitura da palavra, nós ouvimos a Deus e a gente assimila os princípios bíblicos para a gente poder tomar algumas decisões na nossa vida. A mentoria espiritual, ela pode ajudar quando você então tem alguém que vai poder, com uma cosmovisão bíblica, biblicamente orientada, vai conversar com você, e vocês vão trocar ideias, e você vai poder se aconselhar, e a partir dessa mentoria espiritual, você começa também a pensar alguns elementos para você tomar alguma decisão, mas a decisão é sua. Mas aí a gente entra numa questão mais complexa ainda, porque além da gente ficar perguntando qual é a vontade de Deus, a gente entra numa outra, que é o seguinte: Deus, até quando eu vou ter que ficar orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor revele a tua vontade para mim, em relação a esses projetos? Porque o projeto ainda não se concretizou. Então eu tenho que parar tudo, vou ficar orando, vou para o monastério, ficar um mês orando, pedindo para que Deus fale, até quando eu tenho que orar a Deus? A gente fica perdido, a gente fica doido, porque a gente não sabe até onde a gente tem que ir, se a gente tem que ir, se a gente tem que parar, se a gente tem que ficar, se a gente tem que conversar com alguém, a gente fica perdido. Bom, para tentar responder essa questão muito complicada, eu quero pegar emprestado o exemplo do apóstolo Paulo. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 16. Primeira Coríntios capítulo 16, versículos de 5 a 9. E aí, Deus, eu tenho que ficar orando, esperando o Senhor falar para mim, para então eu poder resolver as minhas coisas? Quanto tempo eu tenho que ficar orando? Como é que é? Eu tenho que ir todo dia lá na sala do pastor para ele ficar orando por mim, para a gente resolver essa questão? Como é que funciona isso? 1 Coríntios capítulo 16, 5 a 9. Olha só, Paulo começa a dizer assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno. Pensa só, ele está dizendo: olha, eu vou passar aí, mas pode ser que eu não demore. Agora, pode ser que eu passe o resto do ano todo aí. Pensa, o cara chega na sua casa, prepare a cama, um quarto, porque eu vou passar o resto do ano na sua casa. Paulão, gente boa, né? E aí vem, versículo 6: para que me encaminheis nas viagens que eu tenho que fazer. Então, além dele falar que vai ficar na sua casa, ele está pedindo uma oferta. É o que ele está dizendo: vocês vão me encaminhar para onde eu vou, vocês vão levantar uma oferta e vão me enviar para lá. Versículo 7: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então ele está dizendo: olha, eu quero ficar com vocês, e não quero só falar um oi, não, eu quero ficar aí com vocês. Se o Senhor permitir isso, é assim que vai ser. Versículo 8: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ou seja, Deus abriu uma porta para mim ali, e eu vou para lá. Tem muita gente ensinando coisa errada, tem muito adversário, tem muita perseguição. E se tem perseguição é bom, porque é sinal de que as trevas estão indo embora. Se tem perseguição é bom, sinal de que o diabo não está gostando. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Ao contrário de muito crente, quando chega a perseguição, recua. Não vou fazer nada aqui agora, estou caladinho, né? O que a gente começa a perceber aqui? Paulo está fazendo uns projetos aqui. Ele tem um projeto, ele quer ver os irmãos,
Ele tem um sonho de ver os irmãos. Só que ele não sabe se vai dar certo ou não. Ficar pouco tempo ou se vai ficar o ano todo, ele não sabe. Mas mesmo assim ele traça o plano para ir. Ele traça o plano para ir fazer o que ele quer fazer. Percebe que você vê alguma oração aqui nesse texto? Não tem oração. Não tem oração. Agora presta atenção, eu também não estou dizendo que você não tem que orar pedindo orientação de Deus para todos os seus sonhos e projetos, ok? Não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que você deve fazer, é dobrar o seu joelho e dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer dos meus planos e dos meus projetos? Mas aqui não tem uma oração, o que tem aqui é uma decisão. Ele é livre para decidir, para traçar os seus planos, porque ele deve e porque ele pode traçar planos. O coração do homem pode traçar planos. A resposta certa vem do Senhor. Mas até quando eu vou ficar esperando essa resposta? Bom, Paulo está dizendo: eu não sei, eu sei que eu vou. Se o Senhor permitir, permitiu. Se não permitir, não permitiu. E glória a Deus. Qual é o mecanismo? Nós sonhamos, nós projetamos, e à medida em que nós projetamos e sonhamos, e buscamos isso em Deus, à medida que nós vamos buscando em Deus, nós vamos indo, e pedindo para que Ele revele a sua vontade a nós, e Ele vai orientando, e Ele vai fazendo. Não foi isso que aconteceu também comigo em relação ao seminário? Deus, eu vou para o seminário, deixei meu trabalho, comecei a trabalhar 1 ano com meu pastor, fiz visita, pregava igual um doido no culto de quarta-feira para 5 senhoras que foram curadas da surdez de tanto que eu gritava. Fiz a prova, reprovado. Passa mais um tempo, estuda mais um pouco, e faz visita, e prega, e não sei o que, e testemunha, e faz aquilo, e tal. Faz vestibular? Não. Aí, Deus, aí está difícil, né? Mas veja, a gente tem que ir, até que chegou o momento em que eu parei e disse assim: não, Senhor, acho que o Senhor não me quer no ministério. Botar minha Bíblia debaixo do braço, vou tentar então, já que o Senhor não me quer como pastor, vou tentar ser um presbítero então, vai que dá certo. E quando eu fui para fazer uma faculdade, passei no vestibular, passei, 1 semana para inscrição, era acampamento de carnaval, era esse momento aqui em que a gente está vivendo. Fui para acampamento de carnaval, depois do acampamento eu tinha que ir lá na faculdade fazer inscrição. Sentei na frente. O pessoal chamou o pastor. Quando o pastor chegou num púlpito de madeira parecido com esse que a gente tem, quando ele botou a Bíblia e disse assim: bom dia, pessoal. Eu já chorei. Eu quero fazer isso na minha vida, Deus, por que o Senhor não deixa? E prepara mais um ano, e trabalha mais um ano, e tal. E quando eu vou fazer a prova, aí passei, graças a Deus, glória a Deus. E os anjos dizem amém. Mas à medida em que a gente vai, Deus vai revelando a sua vontade, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Você está orando aí: Deus, eu quero casar com aquela loirinha. Senhor, eu quero casar com aquela loirinha. Passa 6 meses: Senhor, eu quero casar com aquela loirinha. Aí chega o morenão, diz assim: Senhor, quero casar com aquela loirinha. Orou, chegou depois do culto e disse assim: vamos pro bomba, eu pago a bomba. E você orando pela loirinha, e o morenão levou a loirinha para comer a bomba, e já está namorando, pede a bênção pro pastor, casou, e você: Senhor, eu perdi a loirinha. Deu para entender? Você projeta, você sonha, mas à medida que você projeta e você sonha, você vai ao encontro daquilo que você projeta, você vai ao encontro daquilo que você sonha, e Deus vai revelando a vontade dele para a sua vida, à medida que você ora, à medida que você lê a palavra, e à medida que você tem mentores espirituais. Não fique esperando Deus aparecer de madrugada para você dizer: bum, oi, não faz isso não, não é assim. É improvável,
Porque você precisa aprender a caminhar, a tomar suas decisões, a crescer na vida e a depender de Deus em cada decisão que você toma. Eu não sei como é que está o seu coração para esse ano. Também não sei quais são as suas prioridades e as prioridades que você tem para a sua agenda. Mas eu espero que os 3 fatores abordados aqui nessa noite sobre esse versículo possa ajudar você a preencher a sua agenda e a sonhar com novos projetos para esse ano. Que você tenha o seu coração pulsando por projetos e sonhos, ainda que muitos deles tenham se frustrado e tenham ruído na beira do caminho. Que você possa correr atrás dos seus sonhos, planejando, sem abrir mão dos valores de Deus, à medida que você planeja e à medida que você executa os seus projetos. E terceiro, que você submeta o seu coração e que você submeta os seus projetos ao Senhor, buscando ouvi-lo e perguntando para Ele todos os dias: Senhor, o que é que o Senhor acha disso que eu quero fazer? À medida em que você caminha, à medida em que você planeja, à medida que você se organiza na vida e que você vai dando passos, e cada passo que você dá, você pergunta: Senhor, o que o Senhor acha disso? Me oriente e guie a minha vida. E que assim a agenda da sua vida seja uma agenda cheia de sonhos, cheia de projetos, ouvindo sempre a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. Amém?